Após ser trocado por outro, Kazuya aluga uma namorada para acabar com sua solidão. Eles passam por situações que os deixam em apuros e bem próximos também, vivendo assim vários momentos únicos. O anime começa com Kazuya todo feliz porque estava na universidade e tinha uma namorada, mas assim que ele acaba de falar isso, ela termina com ele pois estava afim de outro. O coitado não soube lidar com a situação e ficou desesperado, até que ele vê um site que alugava namoradas e decide alugar uma. No dia do encontro, Kazuya não acredita no que vê, pois achou ela muito linda. Seu nome é Mizuhara. Eles então vão para uma cafeteria e enquanto eles conversavam, ele admirava a beleza dela. Logo ela pede adiantamento de seu pagamento e após isso eles vão passar o dia juntos. No final do encontro, ela segura na mão dele e o prota já começa a achar que existe algum sentimento entre eles. Mais tarde, ele decide pesquisar um pouco sobre ela e percebe que ela tinha feito a mesma coisa com vários caras além dele. Com isso, fica completamente frustrado e acaba deixando uma avaliação negativa pra ela. Ele então aluga ela novamente para falar umas verdades, mas ela é tão fofa que no início ele não consegue. Até que ele surta e começa a falar um monte. Assim, ela o puxa para um lugar mais reservado e pergunta se ele estava ficando louco por ter feito ela passar aquela vergonha. E diz que tudo aquilo que ela estava fazendo fazia parte do trabalho dela. Após isso, ele recebe uma ligação avisando que sua avó havia sido internada no hospital. E ele sai às pressas para visitá-la. Mizuhara foi atrás dele, pois ainda estava no seu horário de trabalho. Quando seus pais notam a presença dela, pergunta quem era a garota. Kazuya fala que ela é sua namorada e ela apenas faz seu papel. A avó dele fica tão empolgada que fala até o que não devia, fazendo o prota passar vergonha. Quando seus pais vão embora, a avó dele já pergunta se eles já tinham se tornado um só. E Mizuhara diz que estava esperando a aprovação dela primeiro. E essa vozinha é muito top, diz pra eles não perder tempo e mandar ver. Em seguida, ela decide chamar suas amigas para apresentar a namorada de seu neto. E nesse momento, Mizuhara fica desesperada, pois sua avó estava ali também, e ela não podia descobrir de seu serviço de namorada de aluguel. Ao tentarem se esconder, eles acabam em uma situação muito perigosa, e por eles estarem muito perto, seu baby acaba acordando. Mizuhara pede para que ele se controlasse, mas estava um pouco difícil. Sua avó então entra no quarto que eles estavam escondidos e pergunta se viram algum casal por ali, mas é óbvio que eles falam que não. E então, o prota tenta se aproximar mais dela e acaba levando o chutão por sua ousadia. Com toda essa confusão, a avó de Mizuhara acaba vendo ela e descobre que sua neta namorava com o neto de sua amiga. E com isso, elas não viam a hora deles se casarem para fazer parte da mesma família. Mais tarde, Kazuya pede desculpa para Mizuhara e eles combinam de dizer para suas avós que terminaram. Após isso, o prota desabafa um pouco e conta a história de sua família e fala um pouco de seu antigo relacionamento. No final da conversa, ele fala algo totalmente desnecessário e leva um tapa por isso. E não satisfeita, ainda falam as verdades pra ele. Depois disso, ele pede desculpa pelo que disse e agradece. E assim, ela diz que ele poderia contratá-la novamente se quisesse. Ao se despedirem, ele pensa que jamais a encontraria novamente. Na faculdade que ele estudava, ele encontra com alguns amigos e Mizuhara aparece em sua frente, já que ela também estudava ali. Ela então disfarça e sai correndo como se nada tivesse acontecido entre eles. Dentro da faculdade, ela puxa ele para uma sala e diz para ele não contar nada do que aconteceu pra ninguém. Como se não bastasse estudar na mesma faculdade, eles ainda eram vizinhos. Em casa, recebe uma ligação de sua avó avisando que iria fazer uma visita a ele e pede para ele chamar Mizuhara. Ele começa a ficar desesperado, pois não sabia o que fazer, e então vai até a casa de Mizuhara e implora ela para ser sua namorada só por alguns minutos, mas ela rejeita. Sua avó finalmente chega e ele disfarça que estava falando com sua namorada no telefone, e mais uma vez pede a ajuda de sua falsa namorada, porém não deu certo. Sua avó pensa que eles terminaram de verdade e começa a falar algumas coisas para ele, pois estava preocupada dele nunca arrumar alguém, já que nunca teve sucesso com as garotas. Mizuhara estava na porta e acabou ouvindo tudo e decide entrar no papel de namorada do prota por dó de sua avó. Ao ver que o anjinho estava ali, a velhinha fica muito feliz. No final, ele paga ela e eles combinam de irem juntos todas as quarta-feiras visitar a avó dele no hospital. Na faculdade, ele encontra com sua ex-namorada que se chama Mami. Ele fica totalmente sem reação, pois ainda não tinha superado o término. Após alguns dias, o falso casal se encontra para visitar sua avó no hospital. E ao saírem de lá, ela segura a mão dele. Os amigos do prota passaram por ali e viram os dois juntos. E quando Kazuya fala que ela é sua namorada, eles quase têm o treco. Seus amigos então o puxam de canto e perguntam se eles já deram o segundo passo, mas ele responde que ainda não. Eles então os convidam para beber e o tapado aceita. Ao chegar no local, já tinha um grupinho lá e sua ex estava no meio também, deixando o clima meio pesado. Ela então fala que está tudo bem e que já superou o prota. Logo Kazuya vai ao banheiro, pois estava muito apertado, e ao retornar, encontra sua ex conversando com Mizuhara. Não demora muito, as duas caras começam a falar mal do prota, achando que estava arrasando. Mizuhara, ao ouvir aquelas coisas, toma uma atitude e defende o abestado, que no final preferiu ficar do lado da ex. Depois que sua ex o ajudou a se recompor um pouco, começa a falar mal de Mizuhara, e dessa vez o abestado teve atitude de homem. E então vai atrás de sua namorada para pedir desculpas a ela, já que teve uma atitude de gado. Ela o conforta, aceitando assim suas desculpas e dizendo que ele poderia continuar com o aluguel se ele quisesse. No dia seguinte, vemos Kazuya e seus amigos indo para a praia, e infelizmente sua ex-namorada também estava por lá. Seu amigo pergunta se realmente não tinha dado para Mizuhara ir nessa viagem
baixo com eles. E ele diz para o Prota respeitar sua namorada, mesmo que ele gostasse bastante da sua ex ainda. No hotel, a Falsa estava escrevendo para si mesmo algumas coisas para acabar com o relacionamento de Kazuya. E em seguida, vemos Mizuhara e suas amigas se preparando para sair. Quando a Falciane conta com o Prota, finge que se arrependeu do que fez e pede desculpas. E o abestado acredita. E então começa a falar de seu passado com ele e diz que ele e sua namorada parecia bem apaixonados. E quando ele estava prestes a contar toda a verdade, Mizuhara chega com suas amigas, mas ninguém reconheceu ela e logo ela deixa o local. Após isso, sua ex pergunta o que ele ia falar, mas ele disfarça e sai com seus amigos para comprar bebidas. Mizuhara chega no local que ele estava e é puxada por ele. Depois de conversarem um pouco, ele diz que as coisas estavam indo bem com sua ex e diz que estava se perguntando se ela se importaria se ele voltasse com ela. E é óbvio que ela não estava nem aí, já que tudo que ela faz é parte do seu trabalho, e dá uma bronca nele por ele ser tão iludido. Com isso, a Falciane aparece e percebe que tinha mais alguém no banheiro, e nesse momento Mizuhara sai de lá toda linda. E seus amigos chegam em seguida e vê os dois juntos, e as mentiras começam a ficar cada vez piores. Sua ex não gostou nada de ver os dois juntos e pensa no que fazer para acabar com o casal. Após isso, vemos Kazuya e Mizuhara juntos. A Falciane chega e chama eles para tomar algo juntos. E enquanto conversavam, o abestado começa a inventar mais mentiras, piorando ainda mais a situação de Mizuhara. Ele então decide entrar na água e percebe que alguns caras estavam de olho em sua namorada. Logo, Mami pede sua ajuda para procurar uma pulseira que ela tinha perdido e aproveita a oportunidade para beijar ele. Aqui vemos uma cena do passado quando o Prota conheceu Mami e quando ele pediu ela em namoro, mostrando uma parte da vida de casal deles. Ela aparentemente era a namorada perfeita, mas sabemos a verdadeira personalidade dessa cobrinha. Quando ela fez o que queria, pede desculpa e pede para ele esquecer o que aconteceu ali. E ao voltarem para onde os outros estavam, percebe que Mizuhara não estava muito bem. Em seguida, vemos o Prota conversando com sua avó no telefone e ela diz que receberia alta em breve e gostaria de ver mais vezes a sua namorada. Seus amigos então começaram a se convidar para ir na casa de Mizuhara. E com isso, o Prota fala que eles estavam pensando em terminar e Mizuhara afirma que é verdade. Assim, seu amigo lhe dá um soco e fala para ele pensar com a cabeça, e eles começam a brigar. E nesse momento, Kibi fala um monte pra ele e diz que se ele não tratava bem nem a garota que escolheu ele não valia de nada. Enquanto o abestado começou a falar do quanto sofreu quando Mami o largou. Mizuhara decide ir embora dali e o Prota decide sair também, e eles acabam se encontrando. Ela então diz que ele tinha mandado muito bem, já que eles não faziam ideia da situação em que eles estavam. Como sua avó recebeu alta, logo o namoro de mentira iria acabar. E com isso, Kazuya pede desculpa pela vergonha que ele passou em sua frente e por ter envolvido ela em suas mentiras. Ela o perdoa e fala que ele foi muito corajoso e deixa o local. Em seguida, vemos o amigo do Prota que se chamava Kibi chamando Mizuhara para conversar um pouco. Enquanto Kazuya tentava pegar no táxi, ele vê seu melhor amigo falando com Mizuhara na beira da praia e decide se esconder para ouvir a conversa deles. Kibi então começa a contar sobre a história do passado de Kazuya. E no final, ele pede para que ela desse mais uma chance para ele, já que ele tem um bom coração e é uma boa pessoa, apesar de ser um abestado. E então entrega 2 chiques para uma balsa a ela para que eles pudessem aproveitar a noite. Kazuya se assusta com algo e é descoberto, e percebe o quanto foi idiota por bater em seu amigo. Quando o casal fica sozinha, ela dá um dos chiques ao Prota para que eles pudessem ir juntos. Na balsa, Mizuhara não estava se sentindo muito bem, mas mesmo assim dá um conselho pro Prota dizendo que se ele quer alguma coisa, ele tem que ir com tudo para conseguir. E depois ela pede para que ele deixasse ela ficar um pouco sozinha. E então Kazuya recebe uma ligação de sua ex pedindo para que ele fosse encontrar com ela na piscina do hotel. E o gado pede para ele esperar um pouco que ele iria, mas sua falsa namorada acabou piorando e quando sai para tomar um ar, acaba caindo da balsa. E ao ouvir a descrição da garota que tinha caído, finalmente o abestado toma uma atitude de homem e sem pensar pula para salvá-la. E aí, o que será que vai rolar nos próximos episódios? Deixe seu like se você gostou e não esquece de comentar. Foi um prazer ter você comigo até aqui. Um beijão e até o próximo!